do nosso pensamento. Vamos começar a refletir sobre o livre-arbítrio para depois refletir sobre a obsessão. E no final nós vamos entender provavelmente o porquê. Então nós vamos começar lembrando que todos nós somos espíritos imortais, que estamos encarnados aqui na Terra, ou aqueles outros que estão estudando conosco, onde nos conscientizamos cada vez mais da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, do intercâmbio espiritual que existe entre todos os seres, em todos os lugares, em todas as instâncias. O que é livre-arbítrio? O dicionário Aurélio Novo diz assim: possibilidade de exercer um poder sem outro motivo que não a existência mesma deste poder, liberdade de indiferença. No livro O Livre-Arbítrio nós aprendemos: o livre-arbítrio, a liberdade é a base fundamental do livre-arbítrio e pode ser usada por intermédio dos atributos essenciais do espírito, que são inteligência, vontade, razão e sentimento. Liberdade é a base fundamental. Poderemos retroceder nas nossas introspecções o que entendemos por liberdade e quão livres somos a nível de nós mesmos, da nossa intimidade. Quanto conquistamos até aqui no nosso processo evolutivo, quanto adquirimos dessa liberdade que é a base do uso do livre-arbítrio. Todos os seres, sendo criados simples e ignorantes, sendo filhos de Deus, se permitirem experiências diferentes até aqui, que facilitou, seja consciente ou inconsciente, o nível do nosso livre-arbítrio atual. Vamos adiante. Ainda nós encontramos no mesmo livro: faculdade que dá ao homem o direito de opinião própria e de decisão livre, faculdade de julgar por si mesmo, compreender por si mesmo, decidir por si mesmo. Nós já decidimos por nós mesmos? Nós já temos a opinião própria? Nós já desenvolvemos a faculdade de julgar por nós mesmos? Julgar no sentido aqui de analisar? Já temos essa maturidade interior de nos observar, de perceber, de nos compreender, tanto as nossas conquistas quanto as nossas limitações? Onde que encontro-me eu nesse desenvolvimento do livre-arbítrio? Faculdade de compreender por si mesmo. Aonde que estou eu no uso do meu livre-arbítrio ou no desenvolvimento do livre-arbítrio, na assimilação da compreensão da verdade? Quanto eu consigo colocar dentro do meu próprio entendimento, expressando as minhas ideias, sendo únicas de mim mesmo? Indo adiante, o Ademar Novaes, no livro Psicologia do Espírito, nos diz: o espírito no ato da criação não possui livre-arbítrio, visto que essa é uma conquista decorrente das experiências no contato com a vida. Simples e ignorantes nós fomos criados por Deus. E agora, visto que essa é uma conquista decorrente das experiências do contato com a vida, como estamos nós neste contato com a vida? O que percebemos hoje como estivemos na anterioridade? Porque hoje é o resultado da herança de nós mesmos que trazemos aqui para o presente. A conquista decorrente das experiências no contato. Como eu estou no contato comigo, com o outro? Como está sendo o ensaio da aquisição, do desenvolvimento do livre-arbítrio? Nós estamos conscientes no dia a dia? Nós percebemos que somos criaturas que nos deixamos conduzir pelo meio? Nós somos criaturas que já conseguimos pensar, discernir por nós mesmos?
Porque nós sabemos que, criados simples e ignorantes, todos nós já trazemos as leis de Deus na nossa consciência. Portanto, todo espírito já traz o senso do certo e errado, deep down within. Isto é, nas profundezas da alma do espírito que somos. Quanto consigo discernir? Como consigo me posicionar em desenvolver, em me exercitar no desenvolvimento do livre-arbítrio? O livre-arbítrio é, pois, um atestado de liberdade para o espírito criado, uma possibilidade de afirmar-se, de caminhar por seus próprios pés, de adquirir méritos para elevar-se a regiões espirituais superiores, de combater e de se abrir por si mesmo seu caminho para as luzes e as verdades eternas. Como eu me sinto agora? Se cada um se pergunta. Me sinto livre por fazer estas escolhas no nosso caminho rumo à superioridade espiritual? Consigo caminhar com meus próprios pés? Já aprendi a discernir entre o que emerge das minhas tendências do homem velho, isto é, das tendências da minha anterioridade presentes na atualidade, e o nível consciencial desperto que discerne e opta e escolhe pelo que me é correto? É assim que nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, pelas escolhas que cada qual se permite em todos os instantes, em busca das verdades eternas. Aonde nós nos encontramos? Qual é a minha verdade? Se cada um se pergunta. Estamos mais ou menos indo em direção à verdade divina? Certamente que para isso necessitamos fazer uma proposta de autoencontro muitas vezes, usando o livre-arbítrio para modificar crenças, valores que trazemos, por serem meramente contrárias à verdade real. Isso é um exercício diário que o espírito se permite. Onde há verdade, há liberdade. A verdade é que liberta e a ignorância é que escraviza e não as leis divinas. O livre-arbítrio é, pois, tanto mais restrito quanto mais inferior e ignorante for o homem. Quanto menos nos permitimos fazer uso do livre-arbítrio no presente de cada momento existente, estejamos estagiando na Terra ou em qualquer outra morada da casa do Pai, mais nos vamos evoluindo e mais livres nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas nós vamos nos sentir. Mais robustos nós nos sentimos em nos posicionar diante daquilo que necessito para crescer, para avançar. Quanto mais ignorante eu for, isto é, quanto menos me exercitei na disciplina do uso do livre-arbítrio, mais eu vou estar sujeito que as minhas tendências da anterioridade, oriundas do meu inconsciente, possam estar me dominando. A proposta que nós aprendemos é nos tornarmos mais lúcidos, mais conscientes, mais fortalecidos para transcender eventuais métodos, eventuais aspectos em nós que não condizem com a libertação espiritual. A ignorância que escraviza, é importante nós lembrarmos disso no tocante aos processos obsessivos, como nós vamos ver pela frente. Obviamente, quando que existe o processo obsessivo, existem indivíduos que não desenvolveram muito o seu livre-arbítrio para saber o que estão pensando, o que estão sentindo e escolher modificar seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações também. Vamos lá, o que é obsessão? A obsessão, nos ensina Allan Kardec em Obras Póstumas, consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas,
com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. A obsessão consiste no domínio. Novamente, nós falamos antes que livre-arbítrio é o uso devido da escolha íntima que nos traz liberdade, não domínio, não restrições. Obviamente que nós sabemos que este processo ele ocorre entre os seres das diferentes dimensões, sejam de encarnados, desencarnados, de desencarnados para encarnados, onde acontece esse processo oriundo ainda da prevalência do mal nos seres em nós. Na medida que nós vamos atendendo o convite da vida, a autotransformação, através da autoeducação ou da autoevangelização, nós vamos mudando estes quadros internos e realmente não vamos mais escravizar as criaturas, os outros, muito menos vamos nos permitir ser escravizados pelas mentes dos outros. André Luiz nos ensina no livro Mecanismos da Mediunidade: o estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizado em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Ele está falando de nós. São momentos cruciais para as nossas reflexões. A Terra está passando por um processo de regeneração e estamos expurgando o pior para que o melhor possa emergir. Agora, onde que nós estamos com o nosso estudo da obsessão e da mediunidade? O que entendemos por mediunidade? Nós aprendemos com o próprio Kardec no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns. O que varia é a gradação. De uma forma geral, nós todos somos médiuns porque todos nós pensamos. E através do pensamento nós nos interconectamos com os seres dos diferentes mundos, das diferentes realidades, onde quer que nos encontramos. Entendendo que o nosso pensamento, ele acontece a transmissão via o fluido cósmico universal. Razão pela qual, mesmo distantes fisicamente, porque nós não somos o corpo físico, nós somos espíritos, que temos um perispírito, que é o corpo espiritual, que nos expressamos no corpo físico. Portanto, mesmo não estando presentes fisicamente, a comunicação psíquica acontece. Razão pela qual é muito importante o estudo da mediunidade, para que nós vamos nos entendendo como médiuns que todos nós somos. E com isso vamos aprendendo o estudo da obsessão. Porque se eu não tenho ainda desenvolvido o livre-arbítrio para fazer as escolhas devidas dentro da seleção dos meus pensamentos e trago registros muito negativos, muito conflituosos, obviamente que eu posso estar sujeita a interferências obsessivas e também, como médium que sou, está servindo ali de comunicação com os mesmos seres afins. Então, esse processo de autoeducação, que através do autoconhecimento vai nos possibilitando uma ampliação consciencial, nos permite perceber mais as nossas sombras, que muitas vezes, devido ao estado inconsciente que nós estamos, isto é, falta de perceber quem eu sou, eu posso me permitir as experiências aqui que não condizem pela qual nós estamos aqui na Terra. Nós estamos aqui justamente para aprender a nos modificar e nos libertar dessas supostas interferências que podem estar ao nosso redor ou ao nosso meio, uma vez que todos somos seres sociais e não estamos enclausurados sozinhos. Ainda André Luiz diz em Missionários da Luz: o obsediado acima de médium, de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então o Espiritismo, que traz uma perspectiva de um olhar mais ampliado,
vem nos remeter essa informação para ajudar no nosso autodescobrimento interior, que muitas vezes nessas cargas psíquicas pesadas que sentimos, nós já não estamos mais sozinhos. E entender como enfermo todos nós somos, que estamos internados no Hospital Terra, em recuperação espiritual, certamente em níveis, em gradações diferentes, mas representando a legião é decorrente daquele intercâmbio mental nessa teia da vida, onde todos nós estamos interconectados, estejamos nós conscientes ou não. A proposta que a vida maior nos oferta a todos é para que nós nos tornamos mais conscientes e sejamos um dos que se liberta desses quadros que criam essas ligações infelizes, e sendo um que se escolhe a busca, a construção da felicidade interna, para que assim nós possamos refletir isso com aquelas mentes que eventualmente cheguem à nossa, aquelas mentes daqueles seres, irmãos nossos, que estão próximos a nós, assim já desenvolvendo a habilidade da prática da caridade, que é a vivência do bem, começando em nós, na escolha de pensamentos bons, de emoções, de sentimentos bons, desenvolvendo-as, e de atitudes que condizem mais com o que é bom, com o que é belo, com o que é justo, com o que condiz com as leis de Deus, assim erradicando em nós viciações que não nos atendem mais o nosso estágio evolutivo. Obsessor. A Sueli Caldas Chuper nos ensina: o obsessor é um irmão enfermo e infeliz, dominado pela ideia fixa de vingar-se, esquece-se de tudo mais e passa a viver em função daquele que é alvo de seus planos. É importante entender que o obsessor não são só os espíritos desencarnados. Qualquer ser, seja encarnado ou desencarnado, que mantém ideias fixas de ódio, de perseguição, de raiva, nós somos estes seres, conforme nos elucida aqui. Fundamental observar o que nós acalentamos a nível cognitivo. A ideia fixa negativa normalmente é sinal que nós estamos em linha de perigo. Isto é, requer atenção, vigilância, de retificação, de modificação. Porque senão nós vamos atraindo outras mentes no mesmo nível e vamos estar sofrendo essas interferências que vão trazer muito sofrimento para nós e mais trabalho no porvir para nos libertarmos deles. Acima de tudo, que nós possamos entender que o obsessor, numa visão mais ampla, vem a ser o nosso educador, que vem nos mostrar que algo que nós estamos nos permitindo pelo livre-arbítrio usado indevidamente não condiz mais com a nossa proposta evolutiva. Por que isso? Porque nenhum de nós saiu do plano espiritual para reencarnar, para estarmos nessa proposta aqui, para ficarmos odiando uns aos outros, para ficarmos perseguindo uns aos outros, amigo das ideias, para ficarmos invejando uns aos outros. Não é essa a razão. Nós retornamos à escola Terra justamente para erradicar estas ou outras tendências que nos infelicitam, para que, uma vez erradicadas, nessa transformação interior, nós nos sentimos mais integrados, mais harmonizados. A piedade pelos que sofrem não deve excluir a prudência, e poderia ser uma imprudência estabelecer relações com todos os que se apresentam a vós, sob o império de uma obsessão real ou fingida. Então nós que estamos aprendendo essa temática da obsessão e mediunidade, requer de todos nós estudos continuados, para que nós saibamos como lidar, como ajudar, para não também sermos perturbados por eventuais perturbadores ou perturbações, mas compreendermos que somos todos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, mas muitas vezes podem vir situações que requerem de nós uma prudência maior,
um despertar de consciência mais lúcido, para que nós possamos verdadeiramente ajudar a libertar e não ajudar a pessoa a permanecer no erro, no equívoco. Ainda André Luiz nos ensina, na verdade, a esmagadora porcentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. O que será que André Luiz nos ensina? Nós estamos preparados? Nós sabemos como lidar com nossos desafios íntimos, no meio externo onde estamos colocados? Nós sabemos que cada um de nós, consciente ou não, atrai para si as experiências de que necessita para transcender estes hábitos interiores. Como o livro dos Espíritos nos ensinou há pouco, se eu estagiei no roubo, serei a mais ou menos colocada em situações para que eu use o livre-arbítrio e agora escolho ser diferente, trabalhando a honestidade. Se eu sou um espírito muito rebelde interiormente, muito agressivo, muitas vezes atraio situações, começando no lar, às vezes no ambiente de trabalho, para que eu use o livre-arbítrio, disciplinando-me e escolhendo a ser um homem, um ser de bem, e assim transformando esses eventuais aspectos limitados que trazemos. Se nós não nos preparamos, que possamos começar a nos preparar. Nós ainda temos tempo, mas que não vamos postergando. Focalizamos mais em usar o livre-arbítrio para escolher o que é atemporal, o que é espiritual, e não reverter o posicionamento dos valores. Os dias estão passando, as horas estão passando. Qual é os recursos interiores, duráveis, eternos, que cada um de nós busca? Nós não sabemos quando chegar o momento, mas sabemos que o momento presente é o único que temos. Se seguimos a orientação de André Luiz, que escolhemos, usando o livre-arbítrio, a nos preparar agora, daqui para frente, acolher os convites da vida, que tem muitos para todos, para nos instruir, para nos educar, para podermos transformar. Questão do Livro dos Espíritos, 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos, que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? A gente pode dizer, mas como é que pode? Eu saio do plano espiritual, eu já estudei, eu já sei que não estou sozinho, já tenho um mentor espiritual comigo, mas por que não me ajuda? Por que não me tira dessa experiência, não é? Poderíamos nos perguntar, mas olha a resposta sábia para nós estudantes, aprendizes da vida, que estamos aprendendo a nos preparar conforme André Luiz. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Então nossos mentores espirituais não vão fazer para nós o que nós devemos fazer. Porque senão aonde que ficaria o mérito do desenvolvimento do livre-arbítrio? Quando que eu aprendo a pensar por mim? Quando que eu aprenderia a fazer escolhas acertadas? Então eles que me amam, que me querem muito bem, eles podem me inspirar. Minha filha, vai por este caminho. Faça essa escolha, saia dessa enroscada, mas não venham fazer. Eu terei que aprender a pensar. E eu terei que caminhar com os próprios pés, como nos vimos no slide anterior, que o livre-arbítrio é a escolha que o espírito aprende a caminhar por si só, escolhendo o que é melhor. Ainda na questão 467, pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então está pedindo agora, pode um homem, nós, espírito encarnado, nos libertarmos? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Quais são nossos desejos íntimos? Nós temos autoconsciência para perceber quais são nossos desejos íntimos?
E certamente que esses desejos são oriundos da nossa inferioridade moral. Quais são nossos pensamentos? Nós temos consciência do que nós pensamos? Novamente, os espíritos do mal só são atraídos para nós os atraímos de acordo com essa lei da afinidade, do intercâmbio dos afins. Então, é hora de nós modificar para atrair seres de mais luz, começando a desenvolver a luz em nós. Como vamos fazer isso? Leon Denis nos ensina. Primeiro de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos. Nossos, não dos outros. A discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Nós já sabemos fiscalizar as nossas ideias, nós já sabemos discipliná-las, nós já sabemos dar direção às ideias que emergem ou nós somos dirigidos. Se nós somos dirigidos pelas nossas próprias ideias inconscientes, nós somos muito vulneráveis a sofrermos as influenciações obsessivas, devido à nossa própria ainda carga negativa que trazemos. Agora, se temos consciência, nós temos consciência dessa carga negativa e nos posicionamos sempre no aqui e agora, fazendo uso do livre-arbítrio em escolher o que eu devo, não mais o que eu quero. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se um jogo, desde que com vontade firme o queira. Aonde que está a nossa vontade? O que entendemos por vontade? Adenal Novaes vem nos explicar no livro Psicologia do Espírito. A vontade é o desejo educado. Só isto vale a pena refletir profundamente. A vontade é o desejo educado. Enquanto o desejo é o impulso inconsciente para realizar algo, criancinhas que são, cheias de impulso de vontades, não disciplinadas, a vontade é a disposição consciente para fazê-lo. Nela, a iniciativa faz parte de conexões emocionais e racionais. O espírito escolhe disciplinar-se, usar o livre-arbítrio para fazer o que é necessário. A falta de ânimo numa pessoa não me anula o desejo. Quantos de nós estamos cheios de vontade para fazer isso ou aquilo, não é verdade? Mas ele continua. Apenas inibe sua vontade, a qual estará impedida pelo direcionamento daquele outro modo. Então eu tenho o desejo, mas a vontade não educada, não disciplinada, que nos paralisa muitas vezes no nosso andar, no nosso caminhar. Ainda aprendemos que a vontade é o desejo, a decisão ou a deliberação que parte do espírito com a intenção de atingir um fim. A vontade é a aptidão para atualizarmos e realizar as nossas intenções. A vontade se exercita através do uso do livre-arbítrio consciente no cumprimento das escolhas acertadas como seres imortais que nós todos somos. Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. E assim, André Luiz nos traz essa reflexão como um convite de interiorização, de autossuperação, para que nós nos esforçamos cada vez mais, educando-nos, esforçando, disciplinando-nos, para que vamos adiante, além, nos sentindo mais felizes, porque a alegria, a felicidade, a libertação espiritual é uma conquista interior de cada um de nós. Ela independe de fatores externos, ela depende principalmente de nós mesmos. E para nos autoestimularmos, lembramos sempre que a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão. Só que, na resposta 479 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que não adianta somente orar. É fundamental e indispensável que o obsediado, qualquer um de nós que possa estar sofrendo interferências, que nós façamos a nossa parte, que é a mudança de atitude mental, emocional, atitudinal, perante a nossa consciência, para que nós conseguimos marchar adiante. André Luiz ainda nos ensina, para finalizar, a terapêutica adequada para os diversos distúrbios da personalidade é o conhecimento superior gravado na própria alma. E Adenal Novaes ensina,
nessa caminhada é preciso ter coragem, disciplina e a certeza de que o processo é pessoal e intransferível. Que estas mensagens sirvem de convite, de estímulo a nos acordar espiritualmente, a nos motivar e estimular a avançar sempre para melhor e para um mundo maior, das experiências mais felizes, libertando-nos de tudo e de todos, ajudando os outros a se libertarem de nós mesmos e assim caminhando com mais liberdade de consciência, com mais paz e amor. Que Jesus nos abençoe.